Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Tudo bem? Como é que vocês estão? Todas bem por aqui? Tô só fixando um comentário aqui. Vamos lá, vamos lá. Segundou. Começando a semana bem por aí, por aqui. Começamos bem a semana. Bem a semana. Vamos esperar o Instagram avisar aí a todas as pessoas, né? Para falar desse assunto tão importante, né? Que acomete tantas mulheres, que é a TPM. Nós vamos entender um pouco mais, né? Como a aromaterapia pode ajudar a aliviar essa questão, né? A tensão pré-menstrual de forma natural, principalmente em casos mais intensos, né? Então, desde já, eu já peço a você que você curta muito essa live, que você compartilhe essa live com alguém, né, que tem esse problema, que sofra com isso, alguém que de fato... O Marley tá aqui, gente. Alguém que de fato possa aprender com essa informação, né? E para que o Instagram entenda, né, que esse é um conteúdo relevante e entregue para mais e mais pessoas. Nós hoje teremos uma convidada especial também, né? E ao desenrolar da live a gente vai conhecê-la. Aliás, vocês já conhecem ela, tá bom? Então, minha gente, vamos lá. Bora começar essa live? Bora lá? Bora lá. Como aliviar a TPM intensa? Quais são os segredos para isso, para aliviar a TPM através da aromaterapia? Sejam todas muito bem-vindas, né, à Aroma Live de hoje. E aí eu quero saber já de vocês, já de começo. Quem aqui sente, de verdade, gente, sinceridade, hein, que a TPM toma conta de tudo? Me conta aqui que eu quero saber, me conta aqui nos comentários. Qual é o pior sintoma que você sente? Que te deixa assim, sabe, daquele jeito. Me conta aqui que eu quero saber. Seja bem-vinda, Cris. A Cris já tá aqui com a gente, a nossa convidada especial de hoje. Me conta que eu quero saber. Qual é aquele sintoma que simplesmente toma conta de você nesses dias? Te deixa possessa. Me conta aqui que eu quero saber. Me conta aqui nos comentários. O objetivo dessa live, minha gente, é mostrar como a aromaterapia pode transformar a TPM, né? Ou seja, a sua TPM intensa de forma segura, claro, de forma natural. Mas o objetivo aqui é trazer entendimento para vocês, conhecimento para vocês, sem fórmulas prontas, tá? Eu não vou trazer aqui receitinhas ali, passo a passo para você. Não, eu vou te ensinar aqui o caminho para que você possa cuidar, né, da tua TPM, né, ou adquirir conhecimento para lidar com tal, tá? Por que eu faço isso? Porque cada pessoa reage de uma forma, né? E quando a gente busca aprender, que é a maioria de vocês aqui, a gente de fato precisa aprender, né? Entender ali todo o caminho, o passo a passo, para que a gente possa aplicar um protocolo eficiente. Seja bem-vinda, Soares, sejam todas muito bem-vindas. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, a TPM a gente sabe que ela existe, né? Não são todas as mulheres que sofrem com isso, mas algumas sim sofrem. E é normal, né, existir a tensão pré-menstrual. O que não é normal é sofrer demais com isso, tá? Então isso não é normal. Às vezes as mulheres sentem muitas dores, enfim, muita angústia, muitos sentimentos ruins, muitos sintomas, assim, que de fato interferem no dia a dia delas, né, na vida delas, e acham que é normal. E isso não é normal. Não é normal sofrer tanto assim, tá? É por isso que o equilíbrio hormonal é possível e que a aromaterapia pode ser aliada nisso também, tá? Seja bem-vinda, terapeuta. Então vamos lá. O que de fato é a TPM, gente? Uma TPM intensa. Vamos lá. A tensão pré-menstrual, né, que é a síndrome pré-menstrual, é o conjunto de sintomas que se iniciam ali, mais ou menos do 25º dia, entre o 10º dia, né, e o 20º não, até os 15 dias mais ou menos. É esse período, né, de 10 a 15 dias antes da menstruação. Eu falei 20º aqui, mas estou errada, tá, gente? É entre o 10º e o 5º, os 15 dias ali
antes da menstruação, que terminam ali, né? E ali existe a tensão pré-menstrual. E como eu falei, é um processo natural, tá? Cíclico do nosso organismo. Feminino, claro. Mas isso não significa, como eu falei, que você precisa sofrer com ele, tá? E aí, quais são os sintomas mais comuns? A irritabilidade, eu acho que é o principal, né, de todos eles. A ansiedade, a depressão, as mulheres ficam muito deprimidas, né? Aí vem as dores de cabeça, vem os seios que ficam bastante doloridos, inchados, retenção de líquido. Algumas mulheres não desenvolvem todos os sintomas, né? Mas quando a gente fala de uma TPM intensa, geralmente são todos os sintomas associados aí. E aí, as causas, claro, né, vem de uma variação hormonal muito grande, principalmente ali entre o estrogênio, a progesterona, né? E fatores emocionais ambientais também, tá? Como o estresse. É por isso que muitas vezes, quando você sofre de ansiedade, um transtorno de ansiedade ou de outra questão já existente, esses sintomas eles ficam mais aflorados ainda nesse período, né? E aí a TPM pode comprometer mesmo a sua qualidade de vida, a sua identidade, porque muitas pessoas simplesmente se transformam nesses dias, gente. Nesses dias. E aí a gente vai saber porque existe um motivo para isso, tá? Então, como a aromaterapia atua na TPM intensa? Então, nós podemos usar óleos essenciais que vão interagir, né, de fato, ali com o nosso sistema límbico, que vão atuar nas nossas emoções. Então, eles vão cuidar de todo esse período, né? Nós podemos usar óleos essenciais que vão modular ali os nossos hormônios, né, e os nossos neurotransmissores. Vai trazer equilíbrio emocional, vai trazer equilíbrio físico, né, vai atuar ali no nosso sistema nervoso, no nosso sistema circulatório, reduzindo inflamação, tensão, dores, né? Inclusive a gente pode usar muito do uso tópico também, e não só do uso tópico, mas da inalação também nesses períodos, né? Para tanto reduzir a tensão, né, física das dores, como as tensões emocionais, tá? Mas aí, gente, existem vários óleos essenciais, e a gente vai falar de um especial aqui, que é o gerânio, né? Que atuam nessa questão da TPM, inclusive até menopausa também, ele ajuda bastante. Ele é um ótimo óleo essencial pro sistema feminino. Mas o que acontece? Muitas das vezes pode ser que você não precise do gerânio, pode ser que você precise de um outro óleo essencial, de repente do ylang-ylang, de repente do óleo essencial de lavandim, né? Mas aqui a gente vai focar no óleo essencial de gerânio, tá? Mas ainda assim, ainda dá pra gente trabalhar de uma forma personalizada, usando o óleo essencial de gerânio. E aqui, como eu falei pra vocês, ele é um equilibrador hormonal. Então, ele é muito poderoso para essas questões de TPM intensa. Boa tarde, Cris. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai regular mesmo, né, esses hormônios de uma forma natural, tá? E vai auxiliar na modulação do estrogênio. E ele também vai atuar como efeito ansiolítico, né, e antidepressivo. Por quê? A gente tem todos esses sintomas, né, nesse período. Lembra que a gente falou lá no começo? E ainda mais quando nós já sofremos de uma patologia que já trazem esses sintomas, eles ficam muito mais fortes nesses dias. Então, a gente pode usar do óleo essencial de gerânio para atuar como ansiolítico e antidepressivo, tá? Ele também vai atuar no nosso sistema circulatório como um todo. Então, ele vai reduzir inchaço, ele vai reduzir retenção de líquidos. Então, você pode, de repente, fazer um óleo de massagem. Você pode fazer tantas coisas, você pode fazer um escalda-pés, você pode fazer várias coisas, gente, várias coisas, tá? Usando o óleo essencial de gerânio para poder aliviar os sintomas da TPM intensa dessa forma, tá? O óleo essencial de gerânio, ele não só age nos nossos hormônios, mas ele também trabalha a nossa energia feminina, né? Então, ele traz mesmo essa conexão feminina, essa conexão consigo mesma, de bem-estar, né? Em geral, ele vai trabalhar de outras formas também. Então, ele vai ajudar demais, gente. Vai ajudar demais mesmo. E aí, algumas formas de uso que a gente pode estar usando
o óleo essencial de gerânio é como, por exemplo, no autocuidado diário. Então, a gente pode integrar o aroma do óleo essencial de gerânio no nosso dia a dia mesmo, para promover esse equilíbrio contínuo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Usando no difusor, por exemplo, né? Para trazer essa coisa mais sutil, essa coisa mais aconchegante que a gente precisa, esse colinho, né, que a gente precisa. Então, a gente pode usar no difusor. A gente pode também usar para um momento de acolhimento, né? Criar pausas, momentos específicos do nosso dia, para sentir como é que o nosso corpo está respondendo àquele óleo essencial. Inclusive hoje, na comunidade, eu liberei um desafio lá para as meninas que participam, e lá, somente lá tem esses desafios, né? Toda semana tem desafio lá, então é muito legal que as meninas podem fazer os desafios, enfim, tirar proveito, que traz mais ou menos isso aqui que eu tô falando, né? Esses momentos de acolhimento, essas pausas que são necessárias, né, pro dia a dia, para que a pessoa possa usar um óleo essencial, possa sentir como é que aquele óleo essencial trabalhou nas suas emoções, no seu dia a dia e muito mais, né? E aí nós também podemos usar através do uso sensorial mesmo, sentir, né, inalar profundamente esse óleo essencial e perceber como que a nossa mente e as nossas emoções reagem dentro desse ciclo ao óleo essencial de gerânio, né? E você vai perceber que os resultados são maravilhosos, tá? Você vai ter ação aí praticamente que imediata. Então, é um óleo essencial muito bom para você usar nesse período difícil, né, na TPM. E aí você pode também aplicar na tua rotina de relaxamento, né, aliar os momentos de descanso, né, de auto-resgate. Então, além de você colocar no difusor, você pode também usar num colar, né, difusor, num colar olfativo. De repente, enquanto você aprecia um pôr do sol, de repente, enquanto você descansa na parte da tarde, lê um livro, você pode fazer essa aplicação do óleo essencial de gerânio na tua rotina, tá, gente? E aí, gente, a chave é experimentar, tá? Experimentar e perceber como é que o óleo essencial funciona pra você, tá? Porque cada pessoa, cada mulher é única, né? E, de fato, vai reagir de uma forma específica. O óleo essencial de gerânio, inclusive, vai ajudar bastante quando você estiver sentindo dores de cabeça no período menstrual, ou então quando você estiver com aquela acne, sabe, que aparece sempre naquele período. Então, ao invés de você usar um óleo essencial de lavanda, um óleo essencial de melaleuca, você vai usar o óleo essencial de gerânio, porque essa acne, ela é hormonal. Então, se você usasse talvez o óleo essencial de lavanda de melaleuca, não teria efeito nenhum, porque essa acne é do teu ciclo, né? É da tua tensão pré-menstrual ali. Então, você precisa usar um óleo essencial que terá ação hormonal, né? E também anti-inflamatória, analgésica e tudo mais. Bem-vinda, Sueli! Seja muito bem-vinda à nossa Aroma Live de hoje. Tá bom? E aí, gente, entra aqui o cuidado integrativo que eu sempre falo. Além de usar os óleos essenciais, a aromaterapia também é cuidado integrativo. A aromaterapia deve ser personalizada para que a gente possa ter resultados duradouros, eficazes e resultados reais, né? A Cris está falando, amo gerânio. É um óleo lindo, né? É um óleo lindo, realmente. Então, o que a gente pode fazer, além de usar os óleos essenciais? Praticar atividade física. Exatamente, como caminhada, andar de bicicleta, né? Ter uma alimentação equilibrada, reduzir o consumo de cafeína. Pois é, meninas, pois é. Pra quem gosta de café aí, bora reduzir essa cafeína aí, tá? Por quê? Porque ele pode agravar os sintomas da ansiedade, né, e da irritabilidade, né? Então, se a gente fica ali tomando café, café pra dentro, vai ficar difícil. Troca aí por um chazinho, que vai ser bem melhor, tá? Sono reparador, né, é fundamental para o equilíbrio hormonal. Autoconhecimento, minha gente. É isso aí, fazer terapia. A gente precisa fazer terapia. E a aromaterapia é uma terapia, tá?
desenvolver todo esse autoconhecimento, observar os padrões, né, do nosso ciclo, entender os gatilhos ali, né, para facilitar a nossa vida e facilitar a vida de quem está ao redor, né? Porque muitas pessoas, às vezes, né, querem serem drásticas nesses momentos, e aí a gente precisa aprender a lidar com esses, né, esses sintomas, toda essa, né? A gente precisa aprender a lidar, e só o conhecimento para isso, tá? A TPM intensa, gente, ela não precisa ser um pesadelo, tá? Pequenas mudanças podem, de fato, transformar a sua relação com você mesma, certo? E aí, quando nós devemos procurar ajuda? Será que é preciso procurar ajuda quando eu sofro de TPM? Pois bem, se os sintomas persistirem, gente, mesmo ali, depois do fim da menstruação, ou se forem sintomas ali dentro do ciclo muito intensos, como eu falei, que de fato atrapalha a tua rotina, a tua vida, interfere na tua vida, na tua rotina, precisa de ajuda, tá? A gente precisa interferir. E mais ainda porque, lembra que eu falei que existia uma causa, poderia existir uma causa lá no começo, por conta dessa TPM intensa? Muito bem. Algumas mulheres, elas sofrem com um quadro mais grave que é chamado disfórico pré-menstrual. É um transtorno, tá? Que muitas mulheres possuem e nem sabem disso. Exatamente. Interfere ali na nossa rotina diária e na nossa qualidade de vida. Então, se a sua TPM está impactando no seu dia a dia, nas suas relações ao seu redor, não ignore, tá? Precisa buscar ajuda. Precisa buscar ajuda. Precisa aí desenvolver amor próprio e buscar ajuda e ter humildade para isso, tá, gente? Porque, de fato, é necessário. E esse transtorno, ele se trata, né? Ele é tratado aí de formas mesmo com ansiolíticos, né? Enfim, a gente precisa lidar e até mesmo entrar aí com um tratamento multidisciplinar, óleos essenciais ansiolíticos, antidepressivos, a gente precisa cuidar, tá? E aí, minha gente, o que acontece? Eu sempre trago aqui para vocês 2 caminhos para que vocês possam seguir. E o primeiro caminho qual é? Né? Ter um acompanhamento com um profissional. Então, como eu falei pra você, se a sua TPM tá interferindo no seu dia a dia, tá te atrapalhando demais, tá afetando suas relações, seu trabalho, seu dia a dia, tua rotina, é preciso procurar ajuda, né? E aí uma consulta aromaterapêutica será muito importante para ajudar a lidar com essas questões, né? Será muito importante você ter um acompanhamento aí para que possa usar os óleos essenciais com segurança, de forma personalizada para o teu caso, né? Para a tua jornada. Ou então você, claro, né, pode aprender a usar os óleos essenciais. Muitas pessoas não querem passar por um atendimento, por uma consulta aromaterapêutica, e aí elas querem aprender, se aprofundar no uso dos óleos essenciais, né? E até mesmo se profissionalizar no uso dos óleos essenciais. E muitas pessoas já são profissionais, né? E querem adquirir mais conhecimento ainda. Então, o meu curso Caminho dos Aromas vai te ajudar demais nesse sentido, porque eu vou pegar ele na tua mão e vou te dar o caminho, vou te dar o passo a passo para que você use e você aprenda, que você indique os óleos essenciais com segurança, de forma personalizada, inclusive para as tuas clientes, para os teus pacientes, para os teus interagentes que passam por situações como essa, né? E de repente você não consegue, você não sabe, você precisa de ajuda, né? Para criar um protocolo, desenvolver um protocolo. E aí, o curso Caminho dos Aromas vai te ajudar nesse sentido, tá bom? Então, é só acessar o link na bio e ver lá todas as informações, certo? Mas não acabou não, gente, não acabou não. Agora eu vou chamar aqui uma convidada muito especial, a Cristina, tá? Ela é consultora de óleos essenciais e ela vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela, sobre como você pode adquirir os óleos essenciais, enfim, inclusive vai falar um pouco mais sobre o óleo essencial de gerânio, como que ajuda as clientes dela, tá bom? Vamos lá?
Vamos ver se deu certo. Vamos ver. Tá rodando aqui, gente. Tá rodando aqui. Tá me ouvindo, Cris, já? É, eu também não tô te vendo ainda. Tô te ouvindo, mas ainda não tô te vendo. Eu também. Olá, boa tarde. E aí, será que vai acontecer, gente? É a internet, minha gente, é a internet. Vamos ver. Pra mim, não. Tá cortando aí pra você? Quer sair e entrar de novo? Tá certo. Ih, gente, ao vivo é assim mesmo. Internet. Vamos ver. Você já saiu, Cris, mas ainda continua rodando aqui para mim. Ah, já? Ai, meu Deus, vamos ver. Hum, não é, menina? Será que se eu fechar minha live dá certo? É, aí eu vou ter que salvar duas partes. Vamos ver. Aceitei. Vamos torcer, minha gente. Vamos torcer. Bastante coraçãozinho aí pra dar certo. É, vamos embora. É, minha gente. Eu não tô vendo a Cris. Vocês estão vendo a Cris? Seja bem-vinda, Maria Alicia. Muito bem-vinda. Nos ajude, por favor. Queremos saber se você está nos vendo aqui. A Cris, se está me vendo. Mas a Cris não aparece, minha gente. Será que se eu te convidar, deixa eu ver aqui. Vou te convidar para ver. Convidei. Vamos lá. Ê! Hora chegou! Deu certo! Deu certo, Muito sim, que bom. bom! Que lindo, né, Beatriz, a gente falar sobre o óleo de gerânio. Eu, particularmente, amo esse óleo. Desde que eu o adquiri, acho que com 3 meses que eu conheci os óleos essenciais, eu já adquiri o gerânio. E desde então eu nunca fico sem. Tanto que o meu está aqui, mas eu já tenho um ali lacradinho, porque eu não fico sem. O que é que eu faço com esse óleo de gerânio? Eu faço, inclusive, o meu perfume pessoal. Eu Sim. uso nele o gerânio.
Aí eu vou mudando de acordo com a necessidade, o cheirinho que eu quero, ou dependendo como eu tiver no momento. Mas eu sempre faço ele com gerânio bergamota, laranja, gerânio patchouli, lavanda. Aí boto sempre um cítrico, nem um amadeirado para poder dar aquela profundidade, né? E também fixar melhor. Mas enfim, é assim que eu faço uso do gerânio. E também eu faço assim um rolãozinho na diluição com o gerânio e ylang-ylang, né? E é um dos óleos que eu uso, tipo, na área do meu baixo ventre, né? Embora eu já Sim. esteja na menopausa, já faz um tempo, eu tive menopausa precoce, né? Mas também tem todas as outras coisas que estão envolvidas, como a libido, o equilíbrio hormonal, né? Eu sempre tive problema com acne. Até os meus 40 e poucos anos, parecia um adolescente de 16 anos tendo acne. Ou seja, naquela época eu não conhecia os olhos para poder não ter ficado com minha pele assim, né? Porque teria sido perfeito, né? Mas enfim, o gerânio ele é maravilhoso, né? A gente é tanto que ele está nessa cor rosinha e é um óleo basicamente feminino. Parece que Deus fez assim, Giovanni, eu vou fazer esse para você. Já Muitos sabia? homens, muitos homens até nem usam, porque de tanto que falam que é feminino, eles Exato, não usam. exatamente. E o que eu vim trazer aqui para vocês, né? Para, vamos dizer assim, contribuir com a sua live, né? Às vezes as pessoas falam dos óleos essenciais serem caros, né? Mas na verdade, quando o óleo ele tem uma excelente qualidade, ele não vai ser barato, né? A gente tem que entender que para se fazer um frasco de óleo essencial, quantos quilos de rosas são necessários, ou de caules, ou de folhas, né? E quantas pessoas envolvidas, quanto maquinário, enfim, né? Quanto trabalho está envolvido em se colocar aí dentro desse frasquinho, esses 15 ml ou 5 ml de óleo essencial. E aí a gente que pode fazer o quê? Para poder adquirir os óleos, né? De um jeito que a gente consiga fazer o que a gente precisa, se cuidar, ter esse autocuidado, né? Cuidar da nossa família, de quem está em nossa volta, indicar para os amigos, enfim. Então, eu trabalho com óleos essenciais, sou consultora, assim, do bem-estar. Trabalho com a doTERRA, né? Que é uma empresa onde preza muito pela qualidade e que os óleos realmente têm toda a certificação, né, de dizer que são óleos puros, né, livres de qualquer contaminante e que a gente pode sim usar com segurança. E esse mês, o óleo de gerânio, né, em homenagem ao mês da mulher, a doTERRA fez uma promoção, onde você compra o óleo de gerânio, compra ele com 25% de desconto, você entra como cliente preferencial, que significa que você vai pagar um frete de apenas R$ 15,90 para qualquer região do Brasil, não importa onde você esteja, né? Do Iapoque ao Chuí, só desse pedacinho dentro do Brasil, você vai pagar apenas R$ 15,90. E você ainda ganha de presente da doTERRA um outro óleo essencial, que é um mix, né, que já é feito da doTERRA, inclusive, que tem gerânio na composição, chamado Claricalme, que também é para uso tópico, onde você vai poder fazer para as questões da menopausa, da TPM, né, como você bem citou aí, e é um óleo amplamente difundido para isso, né? Então, quando a pessoa se cadastra, ela consegue comprar com 25% de desconto, ou seja, não vai comprar de ninguém, né? Ela vai comprar direto de fábrica, vai vir direto de fábrica, com todas as garantias que um fabricante pode dar, né? De se quebrar o frasco, por exemplo, no correio, ele vai lá e vai repor um para você, de você pagar um frete personalizado para quem é um cliente preferencial que só compra óleos essenciais para uso próprio, né? E também a pessoa pode juntar cashback. De tudo que você compra, vai voltando para você. Existe só uma promoção lá dentro da doTERRA que é assim: se você comprar 50 pontos todo mês, porque cada produto equivale a um ponto, esse gerânio aqui, por exemplo, ele tem 30 pontos. Então, se você compra o gerânio mais um outro óleo e fez 50 pontos, você já só vai pagar R$ 15,90 do frete. Se o próximo mês você conseguir comprar mais 50 pontos, junto com a amiga, com a mãe, com a sogra, não precisa sair cadastrando todo mundo, né? A outra vai querer um gerânio também, a outra vai querer um lavandinho, a outra vai querer, enfim. Compra lá 50 pontos por 3 meses consecutivos, fazendo essa compra de 50 pontos. Tanto vai juntar cashback, que começa com 10% e termina lá na frente com 30% de recompensa, que é maravilhoso, né? De tudo que você compra vai voltar para você, uma porcentagem. Troca por produtos. E aí você, durante 3 meses, vai ganhar 3 brindes da doTERRA. No quarto mês de compra de 50 pontos, vai ganhar um difusor. Que todo mundo quer ter um difusor em casa para poder usar o óleo de maneira aromática, né? Inclusive, o gerânio é um dos que eu uso muito à noite no difusor. Por quê? Porque na correria do dia, às vezes você esquece de passar, você esquece, né, de fazer um... Eu esqueço, às vezes, de passar. Às vezes eu não faço uma diluição, mas eu boto hidratante e boto
um pouquinho do gerânio, né? Ou então eu faço essa diluição aqui, uso até acabar, mas aí também passa um tempo sem usar. Mas no difusor não. Você tá lá, liga o difusor, você vai dormir, ele fica trabalhando por você. Então a doTERRA está dando esse presente, né, para os clientes preferenciais ou para quem, né, quiser desenvolver o negócio doTERRA, que é maravilhoso, poder comprar por 3 meses consecutivos pelo menos 50 pontos para garantir esse difusor no 4º mês. E comprar com 25% de desconto direto de fábrica. Então, tá tudo maravilhoso, né? Então, pode comprar o óleo de gerânio. Quem já quiser fazer, no caso, a consulta aromática aí com você, né, para entender quais óleos essenciais pode usar, a forma de uso, o protocolo de uso, fazendo parte da comunidade, né, como a gente tem a parceria, vai conseguir essa consulta com desconto, uma consulta personalizada, onde a pessoa vai conseguir fazer realmente um acompanhamento, né? Usar os óleos de maneira assertiva e ter resultado. E não ficar assim, usei o óleo uma semana, não tive nada, não tive, né, nenhum resultado, não senti nada de diferente. Porque provavelmente pode usar da maneira errada, na intensidade errada, na quantidade errada, ou até gastar o óleo desnecessariamente e não obter realmente o resultado, né, que a pessoa está procurando ali. Então, essa consulta, né, com você, aromaterapeuta aí, né, nossa parceira Beatriz, ajuda todos os que estão chegando nesse sentido. Né? E tem muitas promoções aí que não dá para a gente falar de tudo, mas especificamente essa, aonde a gente pode comprar o gerânio, né, com 25% de desconto, ganhar ainda mais um outro óleo essencial, juntar cashback, né, e também poder desenvolver essa compra, né, personalizada, fazendo a fidelidade, juntando pontos para trocar por produtos e ganhando ainda mais brindes todo mês, a cada mês um brinde diferente, né, da doTERRA. Exato, muito bom. E participando da comunidade, né, Cris, a gente consegue apoiar as meninas para fazer protocolos, né, e dar direção para elas poderem aprender, né. Eu citei aqui o curso, porque é uma dificuldade, né, fazer os protocolos para as clientes. Exatamente, exatamente. Às vezes a pessoa compra lá um óleo essencial, aí porque uma amiga falou, porque não sei quem disse. Mas você montar um protocolo, você realmente precisa entender o que é que você está fazendo, né? Então, o que eu achei interessante da consulta com a aromaterapeuta, fazendo a consulta com você, estando na comunidade para ter direito a ter essa consulta por um preço, né? Eu digo simbólico, né? Sim. Em comparação com o valor que realmente é essa consulta. Com 21 dias, mais ou menos, né? A pessoa já consegue ver um resultado, já vai ter de novo uma outra consulta com você para que possa ver o que foi que aconteceu, o que, pode ser ajustado, que óleo pode adicionar, enfim, e receber, de fato, uma indicação assertiva daquilo que a pessoa precisa fazer. Eu acho muito importante. Então, por isso que é importante que todos que estejam na live, né, possam também fazer parte dessa comunidade. Sim. Né, para que possa obter esses benefícios. Sem contar das dicas que você está colocando sempre ali, a gente também, e mostrando sempre as promoções que tem, a fim de poder, porque a gente gosta de ganhar, né? Brasileiro não gosta de comprar e está perdendo nada, né? Então, quanto mais a gente ganha, mais a gente quer. Verdade. E todo mês tem promoção. Inclusive, já tem outra promoção aí de Páscoa dentro da doTERRA, onde você compra 3 mix de óleos essenciais já prontinho para uso tópico, já na diluição correta para criança, né? E aí você consegue usar da maneira assertiva e bem baratinho também, que já pode juntando com o Geranei para quem tem filho, né? E já fazer uma compra só. É só me chamar, me procurar aí, ou perguntar para a Ana Beatriz, ou se estiver dentro da comunidade, dá um oizinho lá, quero saber da promoção, que aí a gente vai chamar você lá, né, no direct, ou chama você no individual e dá as orientações que precisa. Só chamar no direct, né, Cris, que a gente dá o auxílio. Exatamente. Eu gosto muito do óleo essencial de gerânio, porque, como eu estava falando, ele vai trabalhar nas questões de ansiedade mesmo, né? Exato. Aliviar todo aquele cansaço, todo aquele estresse que às vezes bate na TPM, né? E às vezes, muitas mulheres, às vezes não conseguem identificar por que elas estão assim naquele dia, por exemplo, né? E às vezes acham de tudo, mas não acham que é a TPM, passa despercebido, não é verdade? E aí exatamente. O óleo essencial de gerânio vai ajudar a lidar com essas oscilações de humor, né, de irritabilidade, como eu falei, depressão. E aí, muitas das vezes, também tem o outro lado da situação, que é o quê? Quando a pessoa usa o óleo essencial de gerânio ou outros óleos essenciais, mas ela não consegue ter resultado na TPM, por quê? Porque talvez o caso dela seja, por exemplo, um distúrbio desse que a gente falou, né? Um transtorno, na verdade. E tem um nome aqui bem característico, que deixa eu voltar aqui, é o
Como é que é? Eu achei interessante o que você falou. Sim, sim, e é existente, sabe? É um transtorno mesmo, que muitas de nós às vezes temos, e a gente não consegue. Aliás, a gente nem sabe que existe, né? Que é o disfórico pré-menstrual. E ele existe mesmo, é um transtorno que a gente precisa de ansiolíticos, de antidepressivos, de tratamento, sabe? Para essas questões mesmo. E aí, o que acontece? Aí, muitas dessas vezes, as pessoas usam os óleos essenciais e às vezes tem esse transtorno, e às vezes o óleo essencial não está funcionando ali, né? Porque ela não sabe a causa, e aí, consequentemente, ela não tem o resultado esperado, né? Exato. Aí acaba achando que o óleo essencial não funcionou, que a aromaterapia, que o óleo essencial é caro. E não é bem assim, né? Porque ela de fato não entendeu o que está acontecendo ali no caso, né? E uma coisa que eu acho interessante com respeito aos óleos essenciais, que é importante a gente ressaltar, é que dificilmente você usando o óleo essencial com orientação correta, você vai ter um efeito colateral ruim. Sim. O óleo essencial, a gente usa ele para uma coisa e ele vai lá, parece que ele rastreia o que a gente tem lá dentro e o que ele puder resolver, ele vai sair resolvendo. É incrível, Sim. eu acho isso incrível, né? É porque ele é bioidêntico, ele foi feito pelo mesmo criador que fez a gente. Então ele faz parte de nós, né? E a gente precisa dele, por isso que Deus fez e está lá na natureza. E você não vai ter um efeito colateral que às vezes você toma uma medicação para esses sintomas. Inclusive, quando você falou desse caso aí, eu lembrei de uma amiga nossa, uma conhecida nossa, né? Uhum. Que a TPM dela era tão forte que quando ela estava perto de menstruar, o marido dela se tornava o vigia dela. Porque Então. ele não deixava ela estar perto das pessoas sozinha com outra pessoa. Porque alguma coisa que a pessoa falasse trazia nela assim uma resposta tão violenta que ela ficava agressiva com as pessoas. Assim, de maneira... Provavelmente ela tinha desenvolvido esse transtorno. Exatamente, era assim de maneira descontrolada. Então, quando ela identificou isso, ela deixou de, nesse período, sair, de estar com as pessoas, né? O marido dela também acompanhando as consultas, e aí ela foi para um psicólogo também, além da ginecologista e tal. Passou a tomar realmente ansiolítico e antidepressivos, o que deu uma melhorada. Mas os efeitos colaterais dessa medicação trouxeram outras coisas. Sim. Então, ela desenvolveu uma obesidade assim tremenda, porque não conseguiu controlar outras coisas. Ela desenvolveu uma compulsão alimentar e insônia, mesmo tomando a medicação. Ou seja, a irritabilidade, ela ficou meio que dopada, né? Tipo assim, conseguia se controlar nas situações lá, mas os efeitos colaterais foram muito danosos, né? Então, o óleo essencial, do contrário, ele vai trazer, sim, talvez mais a longo prazo do que uma medicação, porque ele não é um sedativo que vai dar e pá, né? Mas a longo prazo, a gente fazendo o uso, né, da maneira correta, ele vai sim trazer um resultado bom, mas não vai trazer esses efeitos colaterais danosos, né? Eu Exato, acho isso exato. Isso é fantástico. fundamental, né? É fundamental. O que os efeitos colaterais são tão quantos ou piores do que os próprios sintomas, né, Exatamente, da patologia, né? exatamente. Então, é bem complicado, é bem complicado. A gente sabe que muitas vezes, sim, a gente precisa dos medicamentos, né? Eles têm o seu lugar, mas a gente sabe, sim, que o quanto antes a gente se cuidar de uma forma natural, o quanto antes a gente procurar a ajuda da aromaterapia, dos óleos essenciais para se cuidar de forma natural, para ter até essa qualidade de vida mesmo, não ter esses efeitos colaterais, né? Porque, como bem você falou, quando usados de forma correta, eles não trazem efeitos colaterais, né? Exatamente. Mas quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. E pode ser usado também de maneira preventiva, né? Porque às vezes a pessoa só chega a ter esses sintomas já quando já está muito pertinho da menstruação. Tem pessoas que não têm um ciclo menstrual organizado para poder saber o dia que vai menstruar. Tem gente que não toma anticoncepcional, porque quem toma meio que está no controle, né? Porque sabe tomar aquele dia, tal, já sabe daqui a 21 dias começa a tomar de novo, enfim. Eu nunca nem tomei isso, eu nunca nem fui atrás de saber como é que funciona. Mas é meio que controlado, né? Porque a medicação meio que controla isso, né? Que já sabe o dia certo que parou, já sabe o dia que deve começar. Mas quem não toma a medicação, é muito difícil fazer esse controle. Você não sabe mais nem qual é o dia que vai vir a menstruação, e não sabe quantos dias antes que você começa a ter os sintomas, né? Eu, Por isso particularmente, que... Pode falar.
particularmente, eu comecei a conhecer de mim, de verdade, acho que quando eu estava já com uns 40 anos. Porque, tipo assim, vivia no... O que acontecia no dia, ia resolvendo, ia matando um leão todo dia, né? Como se diz. Não conseguia saber como era que o meu corpo funcionava, eu não sabia. Hoje eu sei. Mas naquela época, quando eu era mais jovem, eu não sabia. E hoje, por mais que tenha tanta informação, a gente meio que julga que todo mundo sabe, mas não sabe. Tem informação, mas as pessoas não estão informadas, né? A informação Verdade. existe, mas as pessoas não buscam. Então, quando a gente sabe como o nosso corpo funciona, você se prepara e de maneira preventiva você já começa a usar os óleos essenciais para que não tenha, né, esses efeitos tão danosos que é horrível sentir muita dor, né? Tem gente que sente dor assim 6 dias, 10 dias de um mês. Eu não consigo imaginar como é a vida de alguém com tanta dor, nesse sentido, né? Porque eu já senti tanta dor que tipo assim, eu digo, eu não quero mais sentir dor. Então, o que eu puder me informar para que eu possa estar, né, de uma forma que eu possa estar desinflamada, de uma forma geral, né? Não estou falando só disso, mas de tudo, eu vou fazer, né? Vou procurar o conhecimento e vou fazer, de maneira natural. Exato. E qual é o nome disso? Quem sabe? Cadê o povo Qual que é o nome tá disso? aí? Quem tá aqui com a gente? Quem sabe qual é o nome disso? Quem chuta o palpite? Deixa eu ver quem tá aqui. Marinha. Quem entrou aqui? Cleide, Adilson, Ana Lúcia, Nilândia, Maria Alicia, né? Isso se chama autoconhecimento, minha gente. Exatamente. Isso se chama autoconhecimento. E a gente só desenvolve isso de uma maneira. A gente não consegue, a gente pode até a gente pode prosseguir sozinha, mas para a gente começar essa jornada, a gente precisa de ajuda. Não tem jeito. Uma aromaterapeuta precisa de uma profissional aromaterapeuta para desenvolver seu processo de autoconhecimento. Exatamente. Exato. A gente não consegue enxergar isso sozinha. Não consegue. Não consegue. Então a gente precisa buscar ajuda. E você citou um ponto aí muito importante, que é o fato de, você falou, para se cuidar de uma forma geral, né? E entra muito isso, porque não tem, na verdade, como separar. Igual eu citei aqui várias questões. A gente precisa ter uma vida equilibrada para a gente ter uma TPM mais tranquila, né? Ou sem sintomas nenhum. A gente precisa ter. Se a gente fizer tudo errado fora do ciclo, quando chegar no ciclo, a TPM vai ser mais intensa. Então tá tudo interligado, não tem muito como fugir, né? Então por isso que quando a gente trabalha a TPM intensa em consultório com aromaterapia, a gente trabalha uma semana antes, a gente trabalha 15 dias antes. Ali um acompanhamento dentro do ciclo daquela pessoa. Entender, Exatamente. como você falou, entender qual é o dia, o primeiro dia da menstruação, qual é o último dia, quanto que dura o ciclo, entender a rotina daquela pessoa. Entender tudo isso faz parte para que você trate, para que você alivie os sintomas da TPM intensa. Exato. Não adianta, muitas vezes, você tá ali cheio de cólica, tá? Você vai usar um óleo essencial analgésico, anti-inflamatório, que vai ajudar na hora, vai super ajudar. Mas aí no próximo mês... Vai voltar. Você vai ter que usar de novo para aquelas mesmas dores, para aquela mesma intensidade. Ok, se você quer trabalhar só sintoma, maravilha. Agora, um tratamento, a gente entra aí, como eu falei, um período antecipado. É um tratamento mais longo, por exemplo, aí de uns 3 meses, para que possa trabalhar essa TPM, para que cada mês seguinte, seguido após o outro, você sinta cada vez menos sintomas. E chegue até, talvez, a zerar todos os sintomas da TPM. Então, consegue. E consegue. Exato, consegue. Porque consegue. quando você fala assim, ó, Beatriz, quando você fala dos sintomas da TPM, perto de uma coisa que alguém pode considerar maior, por exemplo, eu posso dizer artrite reumatoide e fibromialgia. Se eu for comparar com TPM, a gente pode dizer que é uma coisa bem mais difícil, né? Sim. Porque
É meio que assim, é um acúmulo de muita coisa que você precisa resolver muitas coisas, né? Para que isso aqui aconteça. E com os óleos essenciais eu consegui. Não só com os óleos essenciais, mas com a terapia, com o autoconhecimento, por entender como eu funciono, o que é que causava, o que é que estava por trás, o que é que eu podia fazer para evitar os gatilhos, como me comportar, como manter uma postura diante das decisões que eu tomo, como mudar minha alimentação, como me manter, né, num peso ideal. Ou seja, é muita coisa, não é uma coisa só. É verdade. E eu estou aqui há 3 anos sem crise de fibromialgia e sem a inflamação da artrite reumatoide me impedir de fazer as coisas. Hoje eu estou há quase 2 meses fazendo natação no mar e fazendo corrida de rua. Muito bem. Então, quando a gente olha para isso, como eu era e como eu estou, era impossível. Eu até uma vez falei... transformação, né, Cris? É transformação, né? Exatamente. E é assim, é para a vida. Não é por um período como a gente tomar um remédio para dor de cabeça, a dor de cabeça passa. Mas se você não tratar o que causa dor de cabeça, daqui a um mês você vai ter, daqui a 15 dias você vai ter, daqui a pouco é toda semana, daqui a pouco é todo dia, porque não tratou a causa. Exato. E os óleos essenciais, eles têm esse poder que eu acho incrível. Eles vão na causa. Quando a gente entende, por isso que a anamnese, por isso que a consulta é importante, porque vai ser feito toda uma gama de perguntas para entender o porquê. Exato. E tendo o porquê, você vai conseguir fazer uma indicação assertiva para que a pessoa possa, sim, obter um excelente resultado com os óleos essenciais, né? De maneira natural. Sim, e a transformação só vem assim. Você pode usar óleos essenciais para combater sintomas? Sim, você pode. Você pode? Claro que você pode. Mas quando você depende de um processo terapêutico onde você não tem forças para se cuidar, onde você não tem forças para organizar a tua rotina, onde você não tem forças para reagir, onde o teu emocional está abalado, onde você precisa, sabe? Você precisa de um processo terapêutico, você precisa de uma transformação. Então, usar óleos essenciais tapando o buraco, né? Também não funciona. funciona. A peneira, como dizem, não adianta. Você vai ser refém sempre. Sempre. Às vezes aí... eu achei Pode falar. interessante, uma pessoa que falou que era muito ansiosa, minha conhecida ela. Só que ela toma uma garrafa de café por dia. Aí eu falei assim para ela, disse, olha, eu percebo que quando eu já estou com ansiedade, porque a gente já entendeu, já sabe, né? Embora eu use os óleos de maneira preventiva, mas quando os gatilhos vêm, às vezes quando é emoção, dependendo de quem vem, de onde vem, no momento que você está, vai vir aquele, né? Que vai tirar um pouquinho você do chão e que você precisa dizer, não, vamos parar, aí vamos fazer o uso dos óleos, vamos ver o que você pode fazer, vamos, né, usar todas as técnicas possíveis, né? E aí eu percebo que quando eu tomo café, que eu estou assim, eu realmente fico assim, fora do controle. No sentido de dizer assim, meu corpo ele fica, parece que é o óleo essencial e eu lutando para que a coisa, vamos dizer assim, a poeira baixe. Eu boto os pés no chão, vamos dizer assim, e diga, posso puxar a respiração fundo e ela, né, realmente me dá esse retorno. Mas se eu tomar café nesses dias, eu percebo que é quase impossível disso acontecer. Eu sempre disse, café não me acelera. Dizer, eu tomava café e ia dormir antigamente. Mas o nosso corpo muda, a gente muda, né? A minha vida mudou, a minha alimentação mudou. Então, hoje não é mais a mesma coisa. Então, não adianta eu fazer uma coisa que eu sei que vai fazer mal para mim. A minha mãe mesma, ela disse, quer me matar, tira o café de mim. No dia que o médico disser, tira o café de mim, aí a minha mãe toma remédio para ansiedade, toma não sei o que, toma não sei o que. Eu nem faço mais tratamento de óleos essenciais com ela, porque ela não, tipo assim, é jogar fora. A pessoa precisa estar disposta, né? Você precisa querer. E aí, por fim, ela toma 2 garrafas de café durante o dia e toma ansiolítico. Então, vai resolver? Não vai. Não. Né? Então, é isso. A gente precisa fazer as mudanças que a gente precisa também para que uma coisa ajude a outra, né? Não é que nem você falou. É tomar um banho de óleo essencial e achar que vai resolver. Não é assim. E quando a gente faz isso, vem o autoconhecimento e a gente sabe exatamente o que fazer nessas horas e não só o que fazer, a gente faz. Exato. Né? A gente não fica ali continuando, a gente não continua tomando 3 garrafas de café ali
sedentária. Não, a gente vai lá e faz. Exato. Eles, né, a aromaterapia, ela dá esse... Às vezes nem tudo é perfeito, mas a gente faz o que a gente precisa fazer. A gente tem forças, a gente tem motivação, a gente tem emocional. A gente consegue, né, sair do lugar. Exato. E sem a terapia, sem a aromaterapia, a gente não consegue. A gente fica, né, ali no looping, vivendo a mesma coisa, querendo fazer diferente, querendo acontecer, mas não acontece. A gente não tem forças e nem... Não acontece, não tem movimento, não tem transformação. Exatamente. Precisa do movimento, né? E no caso da aromaterapia, o movimento é isso. É fazer a anamnese, é fazer a consulta, é entender o que você precisa fazer para você saber quais são os óleos que você precisa comprar. Não é pensar na promoção do momento, né? Assim, eu vou comprar um óleo e ganhar 4. E os 4 que você vai ganhar, vai servir para quê? Vai lhe ajudar naquele momento? Não. Então, o que é que você realmente está precisando, né, para obter resultado? É na consulta que você vai conseguir isso. Essa orientação perita, vamos assim dizer, né? De fazer o uso consciente dos óleos essenciais. Conhecimento mais conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente também vai direcionar para o público ideal, né? Afinal, falando em público, nós temos aqui usuários ou profissionais? Deixa eu ver aqui. Me contem aqui, me falem. Quero ouvir vocês, minha gente. Profissionais ou usuários nós temos aqui na live? Me contem aqui. Então, por quê? Porque é importante a gente saber isso, né? Porque assim a gente vai entender também que a gente precisa ter essa informação para passar para o meu cliente, para o meu interagente, né? Para o meu paciente. Porque eu preciso ensinar ele a usar os óleos essenciais. A Marinha está falando os dois. Eu preciso ensinar, eu preciso aprender para ensinar, né? E aí é todo esse contexto. E aí a gente tem o conhecimento, a busca do conhecimento para quem deseja aí se profissionalizar, ou ganhar mais conhecimento, ou ajudar os clientes, enfim, os pacientes. Eu tenho um curso aí, Caminho dos Aromas, para isso, tá, minha gente? É só acessar o link da bio. Acesso vitalício, na comunidade ainda, né? Quem não está na comunidade ainda, né? Tem que estar lá, porque as promoções que surgem são divulgadas lá. A promoção do curso é para quem está lá. A consulta mais em conta é para quem está lá, né? Tem que estar dentro da comunidade. Sim, os descontos exclusivos, as promoções, tá tudo lá. Exato. Tá tudo lá na comunidade. Só chamar a gente no direct que a gente providencia para você. É isso, minha gente, é isso. Olha, hoje batemos o recorde, hein? Foi, viu? Foi maravilhoso. A gente vai falando, meu Deus, é muita coisa. Bom. E não tem nada melhor do que falar do que a gente gosta. Não tem nada melhor. Né? O tempo passa muito e a gente... Muito bom mesmo. Não é? Quero agradecer a participação de todas vocês. Quero agradecer a participação da Cris, que teve uma correria maluca hoje para estar aqui com a gente. Hoje foi, eu digo, ó, passei... Vamos valorizar, gente. Vamos valorizar. Chamem a Cris lá, vamos valorizar, tá? Adilson, excelente, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Então, gente, bora valorizar, né? Não, bora valorizar, tá? Sim, com certeza. Muito bom ter vocês aqui, muito bom ter vocês aqui. Toda semana eu tô aqui às 3 da tarde, né, Cris? Às 15 horas. E com um tema diferente, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Cris. Foi muito bom. Tchau, querida. Muito obrigada. E até a próxima. Grande beijo.